para falar uma palavra do Senhor nos nossos corações. Quando o pastor me ligou ontem, pedindo que eu trouxesse a palavra de substituição a ele por causa que ele foi acometido dessa moléstia, que a misericórdia do Senhor não é nada grave, mas que requer que seja resguardado, eu entrei em oração porque confesso que não estava preparado. E o Senhor me deu uma palavra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Enquanto os irmãos vão achando, só para lembrar que essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela não é uma carta de exortação como as demais cartas, não é uma carta para fazer combate às heresias, mas ela é uma carta que veio para fortalecer a fé dos cristãos de Éfeso, que explicaram a natureza e o propósito da igreja. E também nós podemos ver que essa carta está dividida em duas grandes partes. A primeira parte, ela fala como somos remidos por Deus, está do capítulo 1 ao 3. E a segunda parte, ela fala ensinando como os remidos do Senhor devem se comportar. E toda essa carta nós também podemos tirar 3 categorias de ensino gerais, que elas apontam para o nosso chamado. E primeiro de todos, somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, Efésios 1:4. Somos chamados para crescer ao nível de templo santo do Senhor, Efésios 2:21. Somos chamados para andarmos dignos da nossa vocação, Efésios 4:1. E nós encontramos a nossa vocação em 1 Pedro 2:9, onde diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados para crescermos a construção de varão perfeito, Efésios 4:13. Somos chamados para viver em verdade, justiça e santidade, Efésios 4:24. Somos chamados para andar em amor, Efésios 5:2. Somos chamados para santo, segundo a palavra, Efésios 5:26. Tudo isso para que Cristo tenha uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, Efésios 5:24. A segunda categoria dos nossos chamados, nós podemos dizer que somos chamados a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos vocacionais, Efésios 5:22, até o capítulo 6, versículo 9. E esse tipo de relacionamento exige de nós, como crentes em Cristo Jesus, princípios diferentes dos nossos entes queridos que estão inseridos na sociedade juntamente conosco. Onde fala do relacionamento do marido e esposa, da esposa e marido, do filho ao pai, o pai ao filho, do servo ao seu senhor, do seu senhor ao servo. E o terceiro e último categoria de princípios que aponta o nosso chamado, e é o que nós vamos nos debruçar essa noite. Ele fala que nós somos chamados a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6, dos 10 ao 18, que nós passamos a ler agora então, em nome de Jesus. Diz para os irmãos que eu me esqueci até dos óculos, porque os óculos prestaram para a irmã Maria, que Deus abençoe a vida da irmã Maria. Efésios 6, do 10 ao 18, diz assim: segundo a minha versão, Almeida Revista Corrigida. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bem? Quando nós falamos de lutas espirituais, guerra espiritual, eu num atrevimento aqui, eu acabei botando um título para essa palavra, botando aqui guerra espiritual do crente. Atrevimento meu, eu queria botar título na palavra do Senhor. Mas nós encontramos em Éfesos 6, 10 ao 11, um aliado que é Deus. Quando o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos fortalecer no Senhor na força do seu poder, revestindo de todas as armaduras de Deus. Encontramos também em Efésios 11, parte B do versículo 12, o nosso inimigo que é Satanás e as hostes da maldade. Encontramos também em Efésios, do capítulo 13 ao 18, do capítulo 6, versículo 13 ao 18, o equipamento para essa guerra espiritual, que é toda a armadura de Deus. E vejamos, irmãos, quando eu comecei a meditar sobre todas essas armaduras de Deus, a corrente teológica diz que o apóstolo Paulo, nesse período que ele escreveu para Éfeso, ele estava em prisão domiciliar em Roma. E certamente ele estava guardado por um guarda romano, e ele visualizava o guarda, porque tinha um acompanhamento diário de um guarda com ele, e acompanhando e vendo o guarda, ele usou do uniforme do guarda romano para trazer essa mensagem para Éfeso. E ele viu que o guarda estava cingido. E ele, na sua análise, ele entendeu que o cinturão que cingia o guarda romano, para nós, soldados de Cristo, teria que ser um cinturão feito com base na verdade. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre verdade em Efésios. Primeiro, em Efésios capítulo 4, versículo 15. Onde ele diz assim no versículo 15: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça e Cristo. Depois, no mesmo capítulo, versículo 25, ele diz: Pelo que deixais a mentira e falais a verdade, cada um como o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo fundamenta que o cinto para cingir o soldado cristão, o soldado de Cristo, tem que ser baseado na verdade. E não é difícil de entender isso aí, porque a palavra do Senhor diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E se por acaso um cristão, um cidadão, um servo do Senhor, um soldado de Cristo, é um mentiroso, ele não é verdadeiramente um cristão genuíno. Porque nós não podemos agradar a dois senhores, ou agradamos a um ou agradamos ao outro. E o pai da mentira é Satanás. Então, com base nisso aí, o cristão, ele tem que ser, soldado de Cristo, ele tem que basear o seu cinturão, cingir o seu lombo com a verdade. Eu quero dizer para os irmãos que, além da verdade, a integridade do cristão, do servo de Cristo, a integridade dele deve ser demonstrada por meio da autenticidade e honesticidade. Não somente a verdade, mas ele tem que ser autêntico e honesto. Mas veja, irmãos, que ali no versículo 13, quando o apóstolo Paulo escreve a Éfeso, ele diz primeiro: portanto, tomai toda a armadura. Mas depois do 14, ele diz: estais, pois, firmes. Ou seja, primeiro ele nos dá a orientação que nós devemos ter a armadura. Mas quando ele se refere a Éfeso, ele já diz que ele estais, pois, firmes. Porque o propósito da carta de apóstolo Paulo a Éfeso, como nós já dissemos no princípio, não era uma palavra de exortação, mas de
aumentar a fé, aumentar e fazer com que eles reconheçam a função deles no corpo de Cristo e a função deles como igreja de Cristo. Então o apóstolo Paulo reconhecia que eles já tinham tomado a armadura de Deus. E o versículo 13 podemos muito bem analogicamente aplicar para nós. Se por acaso nós estamos inseridos no exército de Cristo, mas ainda estamos não baseados na verdade, e a nossa integridade não é uma integridade com base em honestidade e autenticidade, nós temos o tempo ainda do Senhor para nos reconciliar com Deus e nos cingir verdadeiramente sobre os aspectos de verdade da nossa vida. O segundo, digamos, utensílios do fardamento do soldado que o apóstolo Paulo verificava era a couraça da justiça. Trazendo isso para nós, a justiça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas opera quando Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e pagou Ele com um preço muito caro, que é a cruz dele, o sangue dele na cruz do Calvário. Segundo a justiça humana aqui no tempo presente, diga-se de passagem, o nosso direito ele é baseado no direito romano. Segundo a justiça de hoje, ninguém pagaria uma pena por mim. Se eu fosse condenado pelo juízo, eu é que teria que descer ao cárcere e cumprir a minha pena. A justiça de Deus ela é vista de um outro aspecto. Se eu sou justo e sou justificado hoje, foi porque Jesus Cristo pagou esse preço por mim na cruz do Calvário. Eu aceito Ele como suficiente Senhor e Salvador da minha vida e passo a ser justo e justificado diante do Senhor, porque Jesus Cristo já pagou a minha cruz, a minha penalidade pelos meus pecados. Mas também não só isso, não somente a justificação que está em Cristo, que é a minha couraça da justiça, também aquilo que eu faço em favor do meu irmão que está com dificuldade, porque a minha justiça também opera quando, lá em Efésios 4, quando Jesus Cristo fala que aqueles que roubam não roubam mais, mas antes trabalham, para que tenham suficiência também para ajudar aqueles que estão em necessidade. A minha justiça também opera no momento em que eu vendo meu irmão com necessidade, eu não fecho meus olhos para ele, mas eu vou lá, podendo alcançar uma coisa material para ele, ou até mesmo para orar com ele, interceder por ele em oração. Isso também se opera a justiça. A couraça da justiça ela serve para proteger os órgãos vitais do meu corpo, porque ela vai fechar o meu tórax. E depois da couraça da justiça, o outro utensílio do uniforme do soldado, conforme o apóstolo Paulo visualizava como soldado romano, ele fala dos calçados, calçar os pés na preparação do Evangelho. O calçado do soldado romano era uma sandália feita com couro duro. E embaixo tinha pregos ou taxas que serviam para que ele pudesse ficar firme no chão. O soldado, o cristão, o seu calçado, ele está firmado, podemos dizer assim, está estribado na palavra do Senhor. Nós calçamos na preparação do Evangelho da Paz. Nós estamos calçados na prontidão de anunciar esse Evangelho a qualquer momento, para qualquer pessoa que chegar a nós. Quando nós estamos estribados no Evangelho do Senhor, preparados, nós estamos prontos para o fronte, prontos para a guerra. Outro que o apóstolo Paulo fala, ele fala também do escudo da fé. E diz assim, tomando sobretudo. E esse sobretudo me levou a dois entendimentos. Sobretudo no aspecto de que eu vou usar esse escudo sobre todas as coisas que me advêm, ou sobretudo na proteção da minha armadura, daquilo que eu já tenho sobre a minha proteção. Coração da justiça, o cinto da verdade, o evangelho calçado da preparação do evangelho, as sandálias calçadas da preparação do evangelho. Se é um ou se é outro não importa. O importa é que o escudo da fé, ele tem, segundo o apóstolo Paulo, o poder de atacar os dardos inflamados do maligno, fazendo com que isso não entre no meu coração e não vá para a minha cabeça. Ou seja, irmãos,
quando eu estou estrivado na fé, na certeza da promessa do Senhor que está sobre a minha e sobre a vida de vocês, na certeza de que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor, na certeza de que tudo posso naquele que me fortalece, na certeza que Deus está do meu lado e que eu estou escrito no livro da vida e que eu faço parte do corpo de Cristo, que o meu Senhor Jesus Cristo e vosso Senhor Jesus Cristo está sobre ele todo o poder e toda a autoridade, que eu faço parte desse corpo e o poder que está na minha cabeça, que é Jesus Cristo, passa por nós e atinge as pessoas que estão à nossa volta. O que mais nós podemos temer diante do Senhor? O que é uma circunstância que o mundo pode nos usar para nos enfrentar diante desse poderio todo que é pertencer ao reino dos céus, pertencer ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por isso que a fé está sobre tudo. Por isso que a fé vai me ajudar a me defender da certeza de que eu estou salvo em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus Cristo me remiu dos meus pecados, da certeza de que eu estou me preparando nesse Evangelho para poder fazer frente às adversidades que a vida nos oferece. E outra coisa também, o apóstolo Paulo olha e faz analogia ao capacete do soldado e diz que o capacete, ele é o capacete da nossa salvação. O capacete do soldado romano fazia com que ele ficasse mais alto e fazia com que ele ficasse impetuoso. E analisando isso para nós, eu entendo que o capacete me deixando mais alto me dá a certeza de que nós estamos em lugares altos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Sentado à destra de Deus, onde está a cabeça da igreja, onde nós estamos ligados, fazendo parte do corpo. E me torna impetuoso porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. Isso me dá uma certeza tremenda de que por mais que Satanás possa se levantar, ele não vai querer combater a igreja do Senhor diretamente, porque a igreja do Senhor é muito forte para ele. Ele vai querer atacar o indivíduo, eu ou você, para fazer com que nós saímos da fileira do combate, demos baixa da fileira. Ele vai atacar eu e você para diminuir a força da igreja, que ela é muito poderosa. Então ele vai individualmente, as lutas que o Satanás impõe para nós, ele impõe individualmente, para que nós demos baixa da fileira. E outro, a espada. De todos esses que nós lemos, a espada é o único que tem duas funções, a de defesa e de ataque. Jesus Cristo usou dessa espada, que é a palavra do Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando foi se defender da tentação de Satanás no deserto. E nós, manuseando bem essa palavra, lendo, meditando nessa palavra, dia e noite, nós temos por direito e dever de usar essa palavra na nossa defesa. E se por um acaso, em algum momento, alguma pessoa for usada por Satanás para vir nos atacar, e nós usarmos essa palavra, nós não estamos usando contra a pessoa. Nós estamos usando contra as hostes das maldades que guia essa pessoa contra nós. A partir do momento que essa palavra libertar essa pessoa do caminho que ela está vivendo, o Espírito Santo vai agregar ela mesma o exército da qual nós estamos alistados para combater juntamente conosco. Mas, sobre tudo isso, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala assim: depois de nós estarmos firmes com todas essas armaduras de Deus, ele diz que nós devemos de orar em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, como nós estamos falando de exército, não existe um exército de um soldado só. Não existe um soldado isolado no mundo. Por trás de um soldado é óbvio que existe uma organização. Então, quando fala em oração, que nós devemos orar todo o tempo, eu aprendo em Lucas, capítulo 11, quando Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos a orar. Ele
ensina dessa seguinte maneira, Lucas capítulo 11. Primeiro, ele dá um modelo de oração dizendo para eles que quando orar, dizia eles assim. E Lucas fala somente o Pai, mas Mateus fala do Pai Nosso. Então Jesus Cristo dá um modelo dizendo que o Pai é nosso. Depois diz que o pão é nosso. Depois ele diz que perdoados sejam os nossos pecados. Depois diz que assim nós também perdoamos a quem pecou contra nós. E depois ele diz que Deus não nos deixar nós cair em tentação. E também nos livre do mal. Então a forma de oração que Jesus Cristo nos deu, ela fala no plural. Ela não fala de mim isoladamente. E como nós estamos falando de um contexto de igreja, exército do Senhor, as nossas orações ela não deve ser individual, ela deve ser no coletivo. Aquilo que o Espírito Santo nos colocou para nós nos pôr em oração a nível de igreja, ela tem que ser única para todos nós. A afronta que Satanás fez para a minha vida é um motivo para que vocês se coloquem de joelhos para orar por mim. Aquilo que Satanás botou de afronta para a vida de vocês é motivo para que eu me coloque de joelho para orar por vocês. O propósito da nossa oração ele tem que ser no coletivo. E nós orarmos uns pelos outros com oração, com súplica, apresentando as necessidades uns dos outros diante de Deus. Para que nós possamos ficar todos na fileira para fazer um bom combate. Em nome de Jesus. E logo mais adiante, Jesus faz uma proposta para os discípulos pensarem, que está ali a partir do versículo 5 de 11. Ele diz assim, ó, que se eu recebesse uma visita por volta da meia-noite e eu não tivesse o que dar para essa minha visita comer, eu vou na casa de um outro amigo e bato na casa dele à meia-noite pedindo 3 pães. E o amigo não vai me dar o pão porque eu estou pedindo, mas vai me dar o pão porque eu estou importunando. Porque era meia-noite, a casa já estava fechada, os filhos já estavam dormindo. Segundo o que Jesus Cristo diz, é que ele me daria o pão por causa da importunação. Em Lucas 18, versículo 1 ao 6, Jesus Cristo conta uma parábola da viúva persistente. Ele diz que essa viúva vai até o juiz e pede que o juiz faça julgue a causa dela. É um juiz ímpio. E o juiz fica protelando a decisão, ela não toma a decisão e ela continua pedindo. Até que esse juiz não diz assim, eu vou julgar essa causa de justiça para essa mulher para que ela pare de me importunar. O que eu aprendo diante disso? Irmãos, todos nós aqui, no momento presente que nós estamos vivendo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como o corpo de Jesus Cristo que se reúne aqui nesse lugar, no ano passado nós nos reunimos para 40 dias de jejum e oração pedindo um avivamento no nosso meio. E depois nós temos os nossos grupos que têm frutificado, grupos das mulheres, grupos dos homens. E pela misericórdia do Senhor também se criou um grupo onde está sendo alcançado pessoas, 2 casais que conhecem a palavra, mas estão machucados e não estavam em igreja nenhuma. E 3 pessoas, 2 casais e uma outra pessoa que eram católicos, e pela misericórdia do Senhor eles aceitaram o convite, estão se reunindo num grupo e o Senhor está operando na vida deles. Então, diante de todas essas circunstâncias, 40 dias de jejum e oração, o nosso trabalho que nós fizemos no ano passado para o hospital, os nossos grupos que estão andando muito bem, graças a Deus, nós acertamos no meio do ninho de Satanás. E Satanás se levantou contra todos nós, porque de uma forma geral, ou nós, entre os irmãos que estão aqui, ou tem problema financeiro, ou problema de emprego, ou problema de ordem familiar, todos nós temos enfrentado algum tipo de problema que as coisas aconteceram, para que nós nos enfraquecemos e nós saímos do combate. Diante de tudo isso aí, diante de Lucas, diante de que o apóstolo fala lá em Efésios 18, 6, 18,
que nós devemos de andar em oração e súplica, incessantemente, o que o Espírito do Senhor colocou em mim para trazer para essa noite, que agora é que nós vamos orar mesmo. Agora é que nós vamos colocar tudo isso em oração diante de Deus, e agora é que nós vamos fazer vigílias de oração, irmãos. Porque agora é que nós estamos, como nós não podemos agradar a dois senhores, se o Satanás se importou com nós, é porque nós estamos agradando a Deus. Então nós estamos no lugar certo, com a visão certa, indo para o objetivo certo. Eu quero dizer para os irmãos que a partir de agora, é agora que nós vamos fazer caos no joelho mesmo. Vamos orar, irmãos. É hora de nós orarmos, é hora de nós colocarmos em oração. Porque nós estamos ferindo frontalmente Satanás, ele está se importando conosco. Então vamos orar. Não é à toa que as coisas acontecem, que essas circunstâncias estão nos rodeando, porque nós estamos ferindo Satanás, e eu vou dizer para vocês que os demônios vão entrar correndo no inferno, vão fechar a porta atrás dele, mas a igreja do Senhor vai derrubar a porta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Amém. Amém. Essa é a palavra que o Senhor me colocou no meu coração. Ela é rápida, ela é sucinta, eu gostaria que os irmãos do louvores cantassem mais um domingo, mas ela foi que o Senhor colocou no meu coração para trazer para essa noite, para que nós tenhamos nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nessa luta, que nós nos colocamos cada vez mais em oração, porque nós estamos no caminho certo. Em nome de Jesus. Amém?